Olá pessoal, aqui é uma apresentação feita por Emanuel e Paulo, falando sobre alguns serviços do Windows Server. O primeiro serviço que nós vamos falar é sobre o serviço DNS. O serviço DNS ele é usado para resolução de nomes na internet e também oferece suporte para o serviço de domínio do Active Directory, ADDS. O que é resolução de nomes? Resolução de nomes é que tudo na internet hoje é endereços IPs. E o serviço de servidor DNS faz essas transformações do nome que digitamos, tipo www.google.com, em endereço IP onde o site realmente existe. O próximo serviço é o serviço de DHCP. O que é o serviço de DHCP? O servidor DHCP gerencia centralmente endereços, IPs e informações afins, fornecendo-as automaticamente aos clientes. Isso permite que você defina configurações de rede cliente em um servidor, em vez de configurá-la em cada computador cliente. Se você quiser que esse computador distribua endereço IP aos clientes, configure como servidor DHCP. Ou seja, o servidor DHCP configura, envia endereço IPs para máquinas. Assim a gente pode centralizar o processo em vez de ter que ir em cada máquina digitar. Não, mas eu quero que essa máquina sempre tenha um endereço tal. Então a gente pode dizer no servidor DHCP que a máquina X terá um endereço X sempre. Isso se chama reserva de DHCP. Servidor de arquivo. O servidor de arquivo ele fornece um ponto centralizado na rede para armazenamento e compartilhamento de arquivos entre os usuários. Quando desejarem usar um arquivo importante como um planejamento de projetos, o usuário poderá acessar diretamente no servidor de arquivos, em vez de precisarem repassar o arquivo entre cada computador. Se os usuários da rede precisarem acessar os mesmos arquivos e aplicativos acessíveis pela rede, configure o computador como servidor de arquivo. Ou seja, ele serve como uma forma de controlar, de servir e controlar o acesso e arquivos na rede. E por fim, GPO, que é chamada de Group Policy. GPO ele é capaz de mudar configurações, restringir ações ou até mesmo distribuir aplicações em seu ambiente de rede em várias máquinas ao mesmo tempo. Ou seja, se você tem um parque de 150 máquinas e você precisa fazer uma modificação, como mudar um papel de parede ou mudar o acesso que o usuário tem a um painel de controle, o menu iniciar ou qualquer outro programa, você não precisa ir em cada máquina fazer essa configuração. Você simplesmente configura essa configuração no servidor e o servidor redistribui nas máquinas existentes. Aqui, para mostrar o funcionamento, eu criei duas máquinas virtuais, uma com Windows 2012 R2 e outra com Windows 7 64. Então, aqui, gerenciador de servidor, é mostrado todos os serviços que eu tenho ativo no momento. ADDS, DHCP, DNS, servidor de arquivo, servidor de impressão. Pronto. DNS. O DNS ele é um serviço essencial para um controlador de domínio. O controlador de domínio faz uso do DNS, é vinculado. Então, aqui está o servidor DNS que foi instalado quando eu fui instalar o servidor com um controlador de domínio. Aqui é minha zona, rotapremium.edu. Então, aqui o primeiro computador que ele listou foi ele mesmo. Então, rpremium, Windows K2 R2.rotapremium.edu, que tem IP 10.0.2.105. Então, o primeiro computador que ele colocou na zona foi ele. O segundo computador
esse aqui, mesmo computador. O segundo computador foi o meu computador cliente, que eu coloquei de nome PC Cliente 1, que tem IP 10.0.2.10. Deixa eu ver se ele ainda tem esse IP. Porque ele recebe automático, isso pode ser mudado. 10.0.2.10. DHCP ativado, sim. Então, configurei aqui meu serviço de DNS. Com minha zona, não configurei zona inversa não. O próximo serviço é o serviço de DHCP. Como já foi dito, ele fornece endereços IPs, marcha de subrede, gateway, DNS automaticamente aos servidores da rede, aos computadores da rede. Pronto. Primeiramente, para adicionar qualquer serviço ao Windows Server, clicar aqui em adicionar funções e recursos e a partir daí escolher as opções, o servidor qual deseja, pode ter mais de um servidor e o serviço que você deseja instalar. Clicou, próximo, configura tal e pronto. Na verdade, eu já instalei todos os serviços aqui que eu precisava. Então, o próximo serviço foi o DHCP. O serviço de DHCP, vamos abrir aqui, IPv4, que a gente pode configurar IPv4 ou IPv6. Nessa rede está configurada como IPv4. O que a gente pode fazer? O que podemos configurar aqui? Na opção de escopo geral, tem pool de endereço. Na verdade, eu já criei o meu pool de endereço, que ele vai do inicial 10 e o final, endereço final 104. Como criei? Botão direito, novo intervalo. Opa, não. Criei aqui, ó. IPv4, cliquei com o botão direito, um novo escopo. A partir daí, coloquei um nome meramente descritivo. O que eu criei com o nome geral. Então, fiquei escopo geral. Vou fazer um teste aqui, SDF. Então, eu coloco aqui um IP inicial, uma faixa de IP inicial, uma faixa final e o comprimento da rede. Que ele aqui até facilita. Ele coloca a boa máscara, eu coloco o comprimento e manda seguir. Então, ele criou esse aqui, que no meu caso, eu coloquei o endereço IP inicial 10, endereço IP final 104. Que eu fiz também. Eu fiz o seguinte, vamos supor que o endereço IP inicial é 10, o IP final é 24, só que do intervalo de 50 a 70 eu tenho 20 IPs reservados para roteadores e servidores. E aí eu criei um novo intervalo de exclusão. Coloquei aqui, ou seja, ele envia, mas nesse intervalo ele não envia. Beleza? Aqui, condição de reserva mostra os clientes que receberam o IP. Que no meu caso, como só tem um, só recebeu um, que é 10.0.2.10, que é justamente o meu cliente, o Windows 7. Detalhes, esse aqui. Então, ok. Reserva. O que seria reserva? Reserva é colocar um endereço, um MAC ou um computador para receber sempre aquele endereço. Ou seja, o nome da reserva. Reserva de tal computador, reserva de fulano. Endereço IP que ele vai receber, tal endereço IP. Endereço MAC dele, a descrição. Ok? Sendo assim, ele vai criar uma nova reserva. Não vou dizer agora, porque eu tenho que saber um MAC aqui. Mas é isso aí, ele funciona. Ok? Então, vamos embora. Aqui tem diversas outras opções, tipo criar uma política, uma nova política. Então, DHCP é basicamente isso. Então, o próximo passo é o servidor de arquivos. Servidor de arquivo, instalação é do mesmo modo. Clicou, adicionou recurso. Ferramentas,
Não, ferramentas não. Vamos, eu compartilhei aqui na unidade C as pastas. Uma chamada gerência, outra usuários e outra vendas. Propriedades. Compartilhamento. Gerência está compartilhado. Compartilhamento avançado. E as permissões de gerência. Eu disse que gerência só do grupo gerente que ia ter acesso à pasta gerência. Ele podia fazer alteração, podia fazer leitura. Mesma coisa eu fiz para vendas. Só os vendedores que vão ter acesso. Compartilhamento, segurança, compartilhamento avançado, permissões. Pronto. Gerente pode ler, mas o vendedor ele pode ler e pode alterar. Os usuários não, recepção, a recepcionista. Criei do mesmo modo. Opa. Essa segurança aqui, lembra? Essa segurança aqui é a segurança do arquivo em si, do file system. Essa outra segurança aqui são as permissões de acesso na rede. O gerente pode mexer em tudo, o vendedor só pode ler, mas a recepcionista pode fazer o que for dos arquivos dela. Então, criei 3 pastas de compartilhamento. E como se tem acesso a essas pastas, // nome do servidor, / compartilhamento. Por que ele está me dizendo isso? Porque eu não sou gerente, né? Eu não sou gerente, então eu não vou ter acesso. Mas vou mostrar para vocês daqui a pouco que vai ter. Primeiro vamos falar sobre política de grupo. Mas antes de falar sobre política de grupo, vamos falar sobre um outro detalhe muito importante do Windows Server. É essencial. Usuários e computadores do Active Directory. Se instalar um domínio, ele cria essa estrutura aqui. Então, aqui eu coloco chama aqui de all, meus departamentos, a maneira que eu vejo como organizar. Então, aqui eu tenho todos os computadores. Sempre que um domínio é incluso, sempre que um computador é incluso no domínio, dessa maneira aqui, eu incluí esse computador no domínio PC Cliente 1. Para incluir, mostrar aqui também avançadas, nome do computador, chego aqui e digito o nome do computador, digito o domínio, dou OK, ele pede uma senha com direito administrativo. Então, esse computador está no domínio. Olha aqui, PC Cliente 1. Todos os computadores de domínio, eles vêm para cá. O que é que acontece? Todos os usuários, como se fosse usuário do computador normal. Só que esse usuário pertence ao domínio. Então, para criar um novo usuário. Então, nós criamos aqui um novo usuário, nome, sobrenome e tal. Então, ok. Ferramentas. Usuário site do Active Directory. Então, como é que tem que ser feita essa organização aqui? A gente coloca cada usuário ou cada grupo que nós criamos aqui dentro das respectivas pastas. Recepcionista, eu coloquei aqui dentro de recepção. Quem é recepcionista? Recepcionista é um cara chamado Emanuel. Beleza? Simulei aqui. Nosso vendedor aqui é um rapaz chamado Antônio Cabral. Lembre que aqui é o usuário Antônio Cabral e aqui é o grupo vendedor. Eu criei um grupo. Aqui, ó. Cheguei aqui, ó. Criei um grupo novo. Grupo. Opa, aqui não. Aqui em usuários. Eu criei novo grupo. Então, criei aqui um grupo. O grupo fica como usuário. Dei as permissões ao grupo que eu queria. Por exemplo, vamos lá. Grupo da recepcionista. Eu criei um grupo recepcionista
e disse que recepcionista era membro de simplesmente usuário. Então, é o seguinte, sempre que eu criar um usuário e disser para ele que ele é membro de recepcionista, automaticamente ele já vai estar recebendo essa permissão e todas as permissões que a recepcionista tiver. Mesma coisa, gerente. Vamos ver quem é gerente. Gerente, grupo gerente, ele é membro de administradores e administradores de domínio. Então, todo mundo que entrar no grupo de gerente, ele automaticamente vai ser também administrador do domínio. Então, quem é que está no grupo de gerente? Membros. Só um cara chamado Paulo. Pô, esse Paulo é bom. Paulo, automaticamente, apesar de Paulo ser membro apenas de usuários do domínio e de gerente, Paulo herda todo as permissões de gerente, que é administrador do domínio e administrador. Ou seja, ele é top, ele pode fazer tudo no sistema. Beleza? Recepção e vendas. Vendedor, mesma coisa. Então, organizei aqui em OU. Por que em OU? Para criar um novo OU, chego aqui, ó, novo, opa, novo, unidade organizacional. Chama OU. Então, é criado, a gente digita o nome que nós queremos. Ok? Agora a gente vai ver para que serve essas OUs. Aqui a gente está criando apenas usuários. Para que servem essas OUs? Um outro ponto importante do sistema é o gerenciamento de política de grupo. Como a gente tem explicado antes, tudo que a gente faz aqui é automaticamente replicado para os computadores ou usuários do domínio. Então, a gente criou o usuário. A gente sempre tem que trabalhar com os dois. Não tem como. A gente criou aqui, quando criamos o usuário, essas três unidades organizacionais que arrastamos para cá os nossos usuários e os nossos grupos. Arrastamos, tiramos ele do local de origem padrão, que é esse usuário aqui, e computador aqui, e colocamos eles dentro do grupo da OU. Então, é o seguinte, automaticamente ele vem para cá, gerenciamento de política de grupo. Ele vem para essa tela aqui, expandir. Então, aqui também já é criada automaticamente toda a estrutura. Atualizar. Então, gerência. O que acontece? Aqui dentro, o que é que vai ter? Apenas a política. A gente pode criar aqui uma política. Por exemplo, vamos criar aqui em gerência uma nova política. Criar uma GPO neste domínio e criar um link aqui. Então a gente cria um nome, pode dar um nome qualquer. Pode escolher aqui uma GPO de origem. Mas eu já criei aqui as minhas GPOs. Criei uma chamada gerência, outra recepção e outras vendas. Então, estão todas criadas. Na verdade, as GPOs elas ficam criadas aqui nesse espaço. Apenas um link é feito aqui. Mas a gente pode trabalhar aqui normalmente. Clicando aqui na meu AU gerência, eu criei uma política chamada gerência e vinculei a ela. Aqui eu vou editar. Aqui eu edito essa política gerência. E agora que começa a brincadeira. Aqui é dividido em duas partes. Políticas do computador, configuração do computador, configuração do usuário. O que é isso? Todas as modificações feitas aqui
todas as modificações feitas aqui. Por exemplo, deixa eu ver aqui, modelos administrativos. Pronto, iniciar um script. Script de inicialização. Eu posso colocar aqui o script de inicialização, adicionar um BAT, por exemplo. Um BAT. Um arquivo BAT e tal, e eu coloco nessa etapa aqui. Procuro o arquivo, BAT, coloco tal, ele fica aqui. Então, sempre que eu colocar esse arquivo de inicialização, para ele dar um olá, o arquivo BAT dá um olá, todos os computadores, o computador, assim que o computador ligar, independente do usuário que faça login, o computador vai executar todo o computador que está dentro da OU gerência. Gerência, todo o computador. Então, voltando lá em usuários, quais são os computadores? Na verdade, dentro de gerência não tem nenhum computador, mas pode ter. Eu posso pegar PC cliente e colocar aqui em gerência. Então, agora, sempre que o computador PC cliente 1 ligar, ele iria executar o script da minha política gerência. Ok? Agora vamos usuários. Políticas de usuário. Sempre que um usuário fazer login no computador ou logoff no computador, em qualquer computador, sempre que o usuário. Qual usuário? O usuário que está dentro da minha OU gerência, certo? Então, vamos lá ver. Qual usuário que está dentro da minha OU gerência? Eu não consigo ver aqui. Eu tenho que vir aqui. Usuários e computadores do Active Directory. Qual é o usuário que está aqui dentro? Paulo. Um detalhe importante. Paulo é membro de gerente. Vamos ver aqui. Propriedade. Paulo é membro de gerente. Membro de gerente. A pergunta: se Paulo estivesse em users, mas ele é membro de gerente, então gerente iria replicar para Paulo: não funciona desse jeito. Ele não vai. Paulo só recebe a política se Paulo estiver dentro usuários, se Paulo estiver dentro da gerência. Então, Paulo recebe a política. Ok? Então, vamos lá. Como funciona? Vamos ver. Eu coloquei. Vamos editar aqui. O gerência, eita, já está sendo editado aqui. Já tem. Então, gerência. Poderia colocar um script de logon. Eu posso fazer outra coisa também. Computadores e usuários. Sempre que o usuário, Paulo, fizer login, ele vai executar todas as informações, todas as configurações que nós definimos aqui. Por exemplo, remover o ícone da lixeira da área de trabalho. Pronto. Chega aqui, habilita essa função e clica em OK. Ok? Feito isso, o que a gente faz sempre que executar? A gente chega aqui e dá um gp update espaço /force. Então, clicamos, esperamos atualizar, é 10 segundos. Pelo menos aqui no meu é 10 segundos. Pronto, foi executado com êxito. Então a gente chega aqui no computador, faz o login. Está aqui fg@1234 e clica. Opa, ele deve ser reinstalado. Uma alteração não foi. Não, deixa esses errinhos aí de leve. Mas resumindo, o ícone da lixeira sumiu da nossa área de trabalho. Coisa boa. Essa mudança foi aplicada a todos os usuários que estão dentro do grupo gerência, que no caso
só Paulo. Se eu fizer login nesse mesmo computador com outro usuário, a lixeira não some. A lixeira não some. Vamos ver um exemplo? Vamos fazer o logoff. Aqui eu estou logado como Paulo. Vamos fazer o logoff. Vamos entrar como Emanuel. Quem é Emanuel? Quem é Emanuel? Emanuel é recepcionista. Recepcionista. É apenas um usuário normal. Ctrl Del. Entrar com outro usuário. Vou entrar como Emanuel. @rotapremium.edu, que é para fins didáticos. A senha fg@1234, acho que foi a mesma. Pronto, podemos ver que o ícone da lixeira para Emanuel continua no mesmo lugar. Mas, para Emanuel, eu fiz outra política, que foi a política de ocultar o painel de controle. Ele não tem acesso a essa política. Como eu fiz essa política de ocultar o painel de controle para Emanuel? Aqui, ó. Clicamos em identificamos onde o usuário Emanuel está. Está na recepção. A gente vem em política de grupo ou recepção, vendas, edita, chega em configuração do usuário, porque a configuração é para usuários, políticas, modelos administrativos, painel de controle e ocultar, proibir acesso ao painel de controle. Nós habilitamos. Então, o usuário Emanuel ou qualquer usuário que estiver dentro de vendas não terá acesso ao painel de controle. Voltando à parte dos arquivos, lembramos que nós temos configurado no nosso servidor, temos 3 pastas, uma gerência, outra vendas e outra recepção. No momento aqui, o usuário que eu estou logado é o usuário Emanuel, que faz parte do grupo recepção. Então, podemos criar esse agendamento aqui, que nós vemos, recepcionista. Dentro dele tem uma aqui chamada recepcionista. Como é feito esse agendamento? Através da diretiva de grupo. Então, a gente chega aqui em fechei, ferramentas, gerenciamento de política de grupo. Escolhe aqui o usuário recepção, ou recepção, e edita sua respectiva política, uma política criada e associada a ela. Vamos aqui, como estamos trabalhando com usuários, vamos em configuração do usuário, políticas, política não, preferência, configuração do Windows e mapear a unidade de rede. Como faço isso? Eu crio um novo mapeamento. Então, aqui eu digo o que eu quero. Quero criar. Se eu quiser criar, ele vai criar mesmo visagista. Eu vou querer atualizar. Atualizar funciona. Ele cria e atualiza também, se não existir quando ele entrar. Quando ele diz qual é o local. Diz qual é o local. Aí começa aqui, ó, // nome do servidor, que no meu caso é o win2k12 r2 barra o nome do compartilhamento. Se for vendas, vendas. Se for recepção, recepção. Nesse caso aqui foi o recepção. Ok? Faz as configurações. Não precisa colocar conectar com. Por quê? Vou criar o compartilhamento para o meu usuário. O
usuário aqui é recepção, ele vai ter acesso à recepção. Então, nesse caso, não precisa. Eu escolho apenas uma unidade de rede, que vai ser que eu tinha escolhido y. Então, ficou aqui. Essa que eu já tinha criado. Vamos ver como eu criei? Pronto, coloquei um nome para rotular ela. E sempre que meu usuário é Manuel fazer login, essa unidade aparecerá em meu computador, unidade Y, com os meus arquivos. Vamos só fazer um teste. Vamos fazer login com o gerente. Com o meu gerente, aparece já outras pastas. Por quê? A pasta gerente. Então, meu gerente, Paulo, gerente. Já vai aparecer outros compartilhamentos. Por quê? Porque na política de grupo, preferência, configuração do Windows, mapeamento, eu criei 3 ao invés de uma, porque meu gerente tem acesso a todas as 3. Então vamos lá, meu computador. Então tá aqui, ó. Ele tem acesso a gerência, que é o arquivo dele, arquivo do gerente. Tem acesso a vendas, arquivo de vendas. E tem acesso à recepção. Vamos ver se eu consigo mexer aqui. O da recepcionista eu consigo mexer como gerente. O da gerência, obviamente, eu também consigo mexer como gerente. O da vendas, deixa eu ver se eu consigo mexer como gerente. Eu não consigo fazer nada de vendas como gerente. Recepcionista, eu consigo. Mas o da vendas eu não consigo. Vamos a um outro servidor. O servidor de impressão. Onde é que ele está? Gerenciamento de impressão. Acho que é isso. É isso aqui mesmo. Então, aqui, o que é que diz? O servidor de impressão me mostra as impressoras. Me mostra minhas impressoras. Então, eu tenho aqui primeiro, para criar um servidor de impressão, primeiramente você tem que ter uma impressora. Ela no seu servidor, ela pode ser local ou pode ser uma impressora de rede. Então, no meu caso, eu criei aqui 2 impressoras, uma gerente e outra venda. Como eu criei a impressora, nova impressora, tal. Criei impressora normal, como se faz no Windows normal. Criação de impressora, a porta tal, direciona para onde ela existe. Depois compartilha a impressora. Compartilhando, a gente dá as devidas permissões. Então, voltando ao meu GPO, que tudo é GPO. Política do gerente. Na política do gerente, eu disse impressoras. Impressoras eu coloquei aqui, ó. Criei uma do mesmo jeito que eu compartilhei arquivo. Impressora eu compartilhei a impressora do mesmo jeito. Então eu compartilhei essa impressora aqui para o meu gerente. Então, repetindo, em qualquer computador que o meu gerente se conectar, essa impressora vai aparecer para ele. Essa impressora vai aparecer para ele. Então, vamos ver aqui dispositivos e impressoras no meu computador cliente, gerente, impressora gerência, irá aparecer. Então, qualquer pessoa que for do grupo de gerente vai poder imprimir nessa impressora. E por fim, vamos falar sobre o nosso servidor de backup. Então, ferramentas backup do Windows Server. Lembrando que esse recurso é um recurso que tem que ser instalado. Um recurso de backup. Então, backup do Windows Server. Pronto, agora sim carregou. Backup. O que faz esse backup? Cria um backup de todo o nosso sistema. A gente pode criar um backup único
ser criado um servidor completo, 9,43 GB. Ele pega realmente o disco. A gente pode personalizar e dizer quais itens do sistema a gente vai querer que ele seja feito backup. Isso é importante quando não tem muito espaço. A gente não quer fazer esse backup completo. Então a gente pode criar um backup completo e um backup único, como eu fiz agora. Eu crio um backup, vou colocar para fazer um backup completo. Quais unidades de destino? Eu posso colocar um pendrive ou um drive app e fazer um backup, mas também pode ser uma unidade remota. Eu já fiz aqui, não demora tanto. Coloco o local da unidade remota e tal e manda avançar e ele cria, certo? A gente também pode agendar backups do mesmo jeito, só que é agendado. E também, importantíssimo, a gente pode recuperar um backup previamente feito. O que é que vai ser feito? Backup este servidor. Onde é que está esse backup? Nesse servidor. Um outro backup armazenado em outro local. Aí a gente diz, não foi possível encontrar nenhum backup armazenado nesse computador, mas armazenado em outro local. A gente pode dizer onde ele está e recuperar, e seu servidor estará novo de novo. Bem, esse foi um trabalho feito por Emanuel e Paulo Félix, disciplina Serviços do Windows Server.